José Carlos de Luca, o médico Jesus. Ao querido leitor, querendo muito a sua saúde e paz, receba o abraço do... As ideias apresentadas neste livro não se destinam a substituir o tratamento com um profissional da área médica ou psicológica. Estou convicto que médicos e os psicólogos são valiosos instrumentos de que Jesus se vale para realizar muitas curas em nossa vida. Agradeço ao amigo Luiz Saegusa pela confiança que sempre depositou em meu trabalho. Sei que ainda é muito pouco, mas ofereço este livro ao médico Jesus. Espero também poder oferecer a minha vida a ele. Prefácio. É com muita alegria que recebemos mais uma valiosa obra das mãos do estimado companheiro, Dr. José Carlos de Luca, que soube atender ao honroso convite do Dr. Bezerra de Menezes. Neste livro, o autor descreve como os sentimentos e emoções em desequilíbrio nos causam doenças, como o nosso comportamento diante das doenças pode retardar o processo de cura, e também nos ensina, com clareza e lógica, quais os recursos de cura que podemos utilizar. Destaca, entre outros, a aceitação, a consciência de nós mesmos e a transformação moral baseados no Evangelho e nas lições do médico Jesus. Todos os conceitos apresentados sobre a atuação da nossa mente na instalação das doenças físicas e desequilíbrios emocionais foram estudados e avaliados pelo autor com a máxima dedicação e critério, estando em pleno acordo com os estudos da medicina psicossomática. O professor de Luca especifica em cada capítulo a responsabilidade que temos com nossa saúde integral e nosso cumprimento com a dádiva da vida, abordando com precisão cada tema, dando orientações seguras a fim de que possamos alcançar a cura de nossas almas e aproveitar com dignidade a valiosa oportunidade da encarnação. Nas páginas seguintes, encontraremos a resposta para muitas dúvidas que nos afligem a respeito das nossas doenças e o seu remédio, baseada nas atitudes de fé raciocinada, de esperança e de amor ao próximo. E em cada lição, entenderemos que a dor e o sofrimento nos remetem à busca da cura do corpo e da alma, que o verdadeiro perdão nos liberta, que a caridade nos afasta da depressão e da apatia, que a paz e a serenidade são conquistas do dia a dia alcançadas com a prática da paciência, da alteridade e da compreensão, e que a alegria e o sorriso fazem parte da nossa cura. Rogamos a Deus que abençoe o trabalho de divulgação da doutrina espírita que o nosso amigo de Luca exerce com humildade e coragem, dando-nos o exemplo de fé e determinação. Que o médico Jesus lhe proporcione a cada dia energias renovadoras para que possa continuar a sua tarefa luminosa. Joel Baraldo, médico e amigo de sempre. Palavras iniciais. Há mais ou menos 3 anos, tive um sonho com o espírito Bezerra de Menezes, no qual o querido benfeitor me sugeria escrever um livro sobre cura espiritual. Bem me lembro que no sonho eu resisti ao convite, pois alegava que não era médico para escrever um livro sobre o assunto. Não posso atestar que o sonho tenha sido mesmo um encontro espiritual com o Dr. Bezerra. No entanto, o convite ficou arquivado em meu coração, e durante esses anos a ideia do livro não me abandonava. Tive algumas resistências para escrever este livro. A principal delas não era tanto pela razão de não ser médico, mas pelo fato de ser alguém que também tem as suas doenças. Como uma pessoa enferma poderia escrever sobre saúde? Venci essa resistência quando me dei conta que o médium escreve o livro primeiramente para si mesmo. Então, caro leitor, divido com você estas páginas, pequenas gotas de saúde extraídas do Evangelho de Jesus. Saiba que antes de lhe oferecer este trabalho, o livro tem me ajudado bastante a entender e a superar minhas próprias enfermidades. E só por isso já valeu ter vencido minhas resistências. Espero que você vença as suas também, porque quando se fala de doença, o doente quase nunca se põe como responsável por suas enfermidades e protagonista da sua cura. Sempre é mais fácil culpar a poluição, o estresse, os genes, os vírus e as bactérias. Estarei orando para que este trabalho seja como aquele livro no qual você encontrará o endereço do médico Jesus, e com ele possa marcar logo a sua consulta. Ele o aguarda em cada página deste livro. De Luca, outubro de 2008. O médico Jesus.
E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, assinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, Mateus 9,35. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Jesus, João 15,7. Filhos do meu coração, que o Senhor Jesus abençoe este ensejo bendito de integração espiritual com nossos irmãos encarnados. Aqui compareço nas páginas desta despretensiosa obra, com o único intuito de testemunhar os esforços que os guias espirituais têm feito em favor da preservação da saúde de todos aqueles que ainda mourejam na experiência física. Quando vos entregais ao sono, vossos guias tutelares entram em ação mais direta, trazendo-vos às esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna. Cirurgias são realizadas em vossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos que mais tarde se manifestariam no corpo físico em forma de distonias várias, impedindo o desempenho de vossas tarefas reencarnatórias. Recargas energéticas são precedidas por técnicos do nosso plano quando vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais mais densas, todas elas precedidas pelos recalques dos melindres e das paixões. Pena que nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muitos sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão a Deus antes de se recolherem aos seus leitos. Talvez alguém desconfie de tanta misericórdia para com os deslizes humanos. No entanto, posso vos assegurar que o amor de Deus é incomensuravelmente maior do que todos os nossos desatinos. Não fosse a eterna e inesgotável complacência do Pai, não suportaríamos o peso implacável da lei de causa e efeito. Vossos anjos de guarda também se incumbem de cuidados diários para que a comida que vos chega à mesa esteja munida dos recursos espirituais necessários ao desempenho de vossas tarefas, retirando, tanto quanto possível, as influências deletérias nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. Antes mesmo de vos levantardes, vossos guias aplicam recursos espirituais para o equilíbrio da máquina física, embora lamentem posteriormente que esses recursos venham a se perder pelo mau humor, pela apatia e pela revolta que tomam conta de muitos de nossos filhos ao se levantarem. No decorrer do dia, mesmo que com muitas dificuldades de acesso às vossas mentes conturbadas e inquietas, muitos familiares queridos que se encontram domiciliados em nosso plano e que ainda sentem infinito amor por seus entes amados que permanecem na experiência física, vos cobrem de carinho espiritual e não se cansam de vos orientar na senda do amor, da paciência, com as adversidades do otimismo em relação ao futuro e do trabalho santificante de amor ao próximo, bases em que se assenta a nossa saúde espiritual. De nossa parte, um simples gemido de dor ainda nos constrange o coração, e por isso sempre solicitamos a Jesus que nos permita atender em seu nome os que passam pela caudal das provações. Isso tudo, meus filhos, dizemos não para vos cobrar tributos de gratidão da pequenina assistência que nos é possível prestar, pois nós também ainda nos sentimos enfermos perante aqueles que a suprema bondade, o supremo amor de nossas existências, o inovidável Mestre da Galileia. Falamos isso para demonstrar o quanto Jesus é o nosso socorro incessante. Toda cura que se realiza no planeta é obra e milagre do amor de Jesus. Por isso, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para humildemente reiterar aos nossos filhos da alma os apelos para que jamais duvidemos de consultar o médico Jesus em nossas dificuldades no campo da saúde e da harmonia íntima. Se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater,
Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos, não procureis Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas, procurai-o também como médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física o que encontramos sempre é um espírito enfermo necessitado de amor. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é remédio capaz de arrostar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Que as bênçãos do Cristo em favor da saúde encontrem nosso coração sintonizado nas frequências do amor. Este singelo livro é uma ferramenta útil ao nosso encontro com o médico Jesus. Augurando sinceramente a nossa cura integral, despeço-me com carinho paternal no abraço amigo do servidor de sempre, Bezerra. Mudança de rumo. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Emmanuel. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade, ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Desacelere o carro da sua vida. Faça uma parada. Se você continuar correndo desse jeito, vai se arrebentar na primeira curva das dificuldades. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Em todas as curas que realizava Jesus, sempre apresentava aos enfermos a proposta do não peques mais. Isso é, do não voltes a errar, o que para nós significa a necessidade de mudança de rumo que qualquer processo sincero de cura nos solicita. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. Tenhamos consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis: consciência e mudança. Nunca é tarde para mudar de caminho. Por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas, Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você, está pronto para a mudança? Quando a doença chegar. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Emmanuel. Se a doença o visitou, não pense que você esteja sendo punido por Deus. Se quiser se curar, pare de pensar em castigo, porque castigo é maldade, e maldade não tem poder de curar coisa alguma. Pense na doença como uma professora de seu aprimoramento espiritual, como alguém que veio salvar de um caminho perigoso em que você se conduzia e não percebia que estava prestes a cair do precipício. A doença é o caminho que poderá levá-lo a uma vida mais saudável e feliz, desde que não mergulhe nas águas da revolta e do desespero. Você acha que Deus não está interessado na sua felicidade? A palavra vingança não existe nos códigos divinos. Deus nos ama, sobretudo quando estamos frágeis e precisamos de ajuda como agora. Qual o pai amoroso que não faria qualquer coisa para resgatar o filho em perigo? Jesus se apresentou para nós como o bom pastor, o pastor que nos conhece e que está disposto a dar sua vida por nós. Jesus sabe até a quantidade de cabelos em nossa cabeça e por isso conhece nossas dificuldades do momento.
Ele nos acompanha atentamente e deseja aproveitar as tempestades de agora para lavar nosso coração da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza e do medo. Se continuássemos sujos, não suportaríamos o peso das nossas próprias mazelas. Os problemas em geral procuram nos arrancar da loucura do mal, proporcionando-nos um choque que nos desperta para as coisas essenciais da vida. Você está disposto a aceitar a ideia de que a doença é um mal muito menor e necessário para impedir os grandes males que lhe aconteceriam se você continuasse vivendo na sua loucura? Espelho, espelho meu. Não acho que devemos procurar a dor, mas a dor existe por um motivo. Ela diz: ei, escute, preste atenção. Você está fazendo uma coisa que não é boa para você. A dor é uma mensageira, a dor é informação. Dr. Dian Ornish. Para se curar, você precisará muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. Terá que se olhar frente a frente no espelho da própria consciência e, sem nenhuma culpa, descobrir o motivo pelo qual precisou adoecer. Não raro, criamos inconscientemente nossas próprias doenças para satisfazer certas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas por outras vias. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades psicológicas e procuremos atendê-las de maneira saudável, sem a necessidade da doença. Pode ser que você esteja odiando seu emprego, seu casamento, ou esteja precisando de atenção de alguém que lhe é muito especial, por exemplo. Você não é o super-homem ou a Mulher Maravilha. Você é apenas um ser humano com infinitas possibilidades, mas também com necessidades que precisam ser atendidas. A doença apenas está querendo mostrar as carências da sua alma. O médico Jesus prescreveu o conhecimento da verdade como o caminho da nossa libertação. Qual a verdade sobre a sua doença? Por que motivo você precisou adoecer? O que você está querendo dizer às pessoas à sua volta com a sua enfermidade? Ao descobrirmos essas verdades, poderemos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas necessidades emocionais. E quando isso ocorre, a doença não tem mais razão de existir. As palavras curar e cuidar têm a mesma raiz etimológica. Toda cura pressupõe um cuidado. A doença chegou para dizer que algo está precisando ser cuidado em você. Você é seu remédio. Viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Dr. Deepak Chopra. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo? Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em forma de doenças das mais variadas espécies? Chegou a hora de você experimentar o amor como elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. O amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Se você procura o médico Jesus, convença-se de que ele não tem outra receita a lhe dar. Jesus não quer apenas tratá-lo, remediar suas dores para que você continue a ser a mesma pessoa que era antes de adoecer. O médico Jesus deseja sim curá-lo para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. Creia que você mesmo é o seu remédio, o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. Quem se permitiu adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. A cura é o processo do resgatar ao seu estado natural, a sua essência divina na qual amor e alegria representem seu jeito saudável de viver. É como um regressar à infância. O médico Jesus recomenda sessões permanentes de fisioterapia espiritual,
mediante a assimilação do brilho a vossa luz. Creia que você é a luz de Deus, criatura dotada de todos os recursos necessários a uma vida feliz e saudável. A doença surgiu porque em algum momento a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu seu caminho. A enfermidade é um quarto escuro. Põe a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida e assim, logo mais, a luz da saúde brilhará para você. Essa luz já existe em você, já lhe pertence por herança divina. Vamos então acendê-la? Creia que você mesmo é o seu remédio ou seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. Segredo da saúde. Grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Gibran Khalil Gibran. Quanto mais enfermo você estiver, maior a necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que têm se permitido ao longo do tempo. Ninguém adoece do dia para a noite. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com câncer. Tramamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrios que se sucedem no tempo. Cometemos pequenos suicídios todos os dias. Interrompa esse ciclo acumulando dias saudáveis em sua existência. Saiba que a vida é acumulativa. Vale dizer, o que hoje nos sucede de bom ou ruim é o resultado de ações que se acumularam ao longo do tempo. No campo dos cuidados com nosso corpo, porém, muitas vezes temos mais desculpas que esforços em favor da preservação da saúde. Inventamos 1000 justificativas e adiamos sempre as atitudes que nos garantiriam mais qualidade de vida. Desse modo, nenhuma intervenção espiritual poderá se dar sem que, primeiramente, ocorra em nós uma transformação de nossa consciência sobre as pedras que colocamos em nosso caminho. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra da sepultura. Ora, por que o próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra? Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes no local. Depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. Assim se passa conosco. Precisamos remover a pedra dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. No campo das enfermidades, isso é muito verdadeiro. Pequenas atitudes felizes tomadas todos os dias formam o segredo da saúde e da cura. Faça algo de bom pela sua saúde. Não coloque mais pedras na sua sepultura. Ao contrário, retire-as para que o Cristo o ressuscite da doença. O Mestre está disposto a fazer tudo em seu benefício. Porém, se não retirarmos a pedra que nos levou ao desequilíbrio, como esperar que Jesus nos cure? Uma simples caminhada, por exemplo, pode fazer muitos benefícios para a saúde. Caminhe pelo quarteirão de sua casa. Se não puder, caminhe dentro de casa. Se ainda não puder, caminhe ao redor da cama. Se ainda assim lhe for impossível, mexa o dedão do pé, abre e feche as mãos, pisque os olhos. Enfim, faça alguma coisa por você, porque é reagindo à doença que a saúde caminha ao seu encontro. Aproveite para pensar também nas outras pedras que estão em sua vida. Elas estão disfarçadas de mágoas, culpas, ódios, complexos de inferioridade, irritações, orgulho e egoísmo. Deixe livre o caminho de sua vida. Limpe-o o mais depressa possível, porque Jesus a qualquer hora chegará para tirá-lo do túmulo da doença. O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. Fique em paz. Cair em culpa demanda humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas separações. Emmanuel. A doença também surge quando há um sentimento de divisão interior, advindo dos conflitos da culpa, que fomentam enfermidades e acidentes como forma de autopunição. Para recuperar a saúde, convença-se logo de que você precisa se sentir em paz, isto é,
Precisa estar reconciliado consigo mesmo. Pouco importando o tamanho dos seus tropeços, ninguém alcança a saúde se está com um abscesso mental chamado culpa. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos equívocos, ao revés, permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. Jesus propõe outro roteiro para nossos enganos. Pede-nos para não resistirmos ao mal, isto é, para não usarmos as mesmas armas do mal, porque o mal não faz bem a quem o comete. O mal não produz saúde, o mal traz enfermidade. A culpa é um mal, pois é uma espécie de condenação, e Jesus nos pede para não julgarmos, pede para darmos a outra face, a face do perdão e do amor. E por que nós não seríamos dignos de também receber esse perdão? Não são os doentes que precisam de remédios? Então, o auto-perdão é o remédio que Jesus nos receita. A terapia para não resistirmos ao mal que o sentimento de culpa nos causa. Não resistimos ao mal também quando, ao lado do auto-perdão, buscarmos o amor em forma de mudança positiva de nossas condutas. Auto-perdoar-se, corrigir-se e reparar o mal é muito mais saudável do que punir-se. O médico Jesus lhe prescreve o amor em forma de reconciliação consigo mesmo e com os seus irmãos. Jesus aceita todos os seus deslizes, mas ele não quer que você continue desse jeito. Ele o ama demais.